A cidade ainda respirava a madrugada quando as lâmpadas do aeroporto desenhavam poças de luz sobre o piso brilhante. Carrinhos metálicos sussurravam. Malas raspavam borracha. E por trás das paredes de vidro, a pista parecia um oceano escuro salpicado por faróis distantes. Há viagens que começam fora do relógio, não à meia-noite, nem ao amanhecer, mas naquele intervalo em que o corpo pede cama e a vida pede estrada. Foi nesse intervalo que Helena atravessou o saguão. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho. É assim que você ajuda histórias como esta, histórias reais, emocionantes, cheias de humanidade, a alcançarem outros corações pelo mundo. Agora sim, respira fundo, porque o que você vai ouvir começa aqui. Ela vinha com a compostura silenciosa de quem aprendeu a caber no próprio gesto. Uniforme discreto, tênis de solado gasto, um casaco leve que a protegia do ar-condicionado, e na mão, um livro surrado que guardava margens rabiscadas como pequenas confidências. O rosto trazia sinais de vigília, não o cansaço que pede repouso, mas o cansaço que se habituou a servir. O olhar perscrutava corredores, portões, letreiros, como quem decora um mapa íntimo que só se revela a quem já se perdeu. Do lado de fora, o vento ocupava as frestas. Do lado de dentro, a humanidade em trânsito equilibrava copos de café e expectativas. Em cada fileira de assentos, um universo. Uma mãe conferia passaportes com dedos trêmulos. Um casal distribuía sorrisos que disfarçavam o medo infantil de voar. Um adolescente, cercado por fones, fingia indiferença ao mundo. E um executivo revisava gráficos no brilho azulado do notebook. Chamaremos de Gabriel esse homem de terno que viaja para não parar e não para chegar. O tecido impecável, o relógio que dita prazos, a pasta que guarda mais do que papéis, guarda a tentativa séria de controlar o incerto. Ele ocupava um canto como se ocupasse um andar inteiro, próximo o bastante do portão para não perder a chamada, distante o suficiente para não ser chamado por ninguém. Havia um silêncio em torno dele, desses que não nascem do vazio, mas da necessidade. A embarcação do voo apareceu sob a forma de um anúncio que picotou o ar. Voo tal, portão tal, embarque preferencial. A voz metálica acrescentou um bom dia, que parecia pedir desculpas por existir. Helena levantou-se sem cerimônia, ajustou a alça da bolsa no ombro, guardou o livro. Ao passar pela conferência de bilhetes, seus dedos e os do funcionário tocaram-se o mínimo necessário. Pequenos atritos cotidianos, quase um abraço do acaso. Ela cruzou o túnel telescópico, esse intestino de metal que conduz pessoas entre realidades. E entrou no avião como quem entra numa capela. O ar mais frio, o perfume misturado de poltrona e desinfetante, o zumbido contínuo que acalma e ameaça ao mesmo tempo. Gabriel foi depois, na cadência dos que não correm, mas nunca ficam por último. O mundo tinha sido organizado para que ele não esperasse. Prioridade do cartão, do status, da urgência. Ainda assim, dentro daquela fuselagem, todo status perde o brilho. O que manda é o cinto, a estreiteza do assento, a cortina que separa classes com a delicadeza de um muro. Ele guardou a pasta no compartimento, sentou-se, cerrou os lábios como quem sela um pacto de silêncio com a própria consciência e abriu o celular mais uma vez. Talvez para ver nada, talvez para adiar algo. As portas se fecharam com um estalo que, para alguns, é uma prisão, para outros, uma promessa. O corredor ainda vivo recebia casacos, bolsas, pedidos de trocas silenciosas. Helena acomodou-se numa poltrona perto da asa, onde o ruído tem outra textura, mais densa, como um mar de pedra. Há quem escolha a janela para sonhar e o corredor para escapar.
Ela escolheu a janela. Do lado externo, a madrugada ainda não tinha desistido, mas o horizonte esboçava um cinza que inventa o dia. Por dentro, ela deixou o livro no colo, os dedos marcando a página exata onde a história repousava, e respirou fundo, como quem deixa a alma puxar uma cadeira. Alguns assentos adiante, uma família tentava montar um acampamento de paz em território adverso. Um bebê no colo. Um corpo pequeno, um peito acelerado, olhos de quem ainda não sabe em qual mundo confiar. A mãe guardava um arsenal de paninhos, mamadeiras, brinquedos de borracha. O pai, um entusiasmo amassado pelo medo de atrapalhar. Havia um pacto silencioso entre todos os passageiros. Ninguém diria nada, mas todos esperavam que o pequeno colaborasse com a harmonia coletiva. A harmonia é um luxo nos voos longos. Às vezes, o que nos resta é a trégua. O empuxo dos motores começou como uma conversa baixa que cresce de intensidade. É uma canção grave, circular, que vibra nos parafusos e, não raro, vibra no peito. Helena fechou os olhos por um momento. Não era exatamente uma prece, era um inventário de si. Estou aqui, estou inteira, o mundo cabe por alguns instantes na largura dessa poltrona. Gabriel conferiu o cinto, as costas retas, o olhar na tela à frente que desenhava o mapa da rota como um destino inevitável. O bebê aninhou o rosto no ombro da mãe, inspirou o ar gelado do avião e por alguns segundos só o zumbido dos motores costurou os fragmentos do ambiente. O avião correu pela pista com aquela força que desloca tudo o que não está preso. O estômago de alguns se levantou. O passado de outros se agachou. As rodas deixaram o chão. E com elas, parte das certezas. A cidade tornou-se um conjunto de lâmpadas recuando, um coração elétrico batendo cada vez mais longe. Lá em cima, o mundo ganha outro idioma. Nuvem fala com asa, e o tempo decanta. No primeiro minuto de altitude estável, a coreografia habitual começou. Luz do cinto, aviso dos comissários, bandejas, olhares que pedem água sem pedir. Helena mantinha as mãos juntas sobre o livro, como quem segura uma pequena ave para que não voe antes da hora. Não era medo, era delicadeza. Ela colecionava detalhes, a sombra da asa sobre o algodão das nuvens, a luz que entrava enviesada e tornava o ar visível, o cheiro de café que anunciava rotinas. Às vezes, a vida é só isso, uma sequência de pequenos anúncios do comum. Gabriel ajeitou os fones, mas não os ligou. Temia o volume da própria voz. Havia números o aguardando em outro fuso, reuniões que o pediam com a convicção de quem acredita que o indispensável tem rosto. E, no entanto, havia também um outro movimento miúdo e insistente, pedindo passagem. Um desconforto que não era da poltrona, nem do ar seco, nem da gravata. Era de um tempo mal ajustado dentro dele. No corredor, uma comissária sorria com boa vontade frágil, como quem aprende a sorrir apesar do relógio. Quase passou despercebida a troca de olhares que desenhou um fio invisível entre Helena e a criança. Os olhos do bebê, ainda aprendendo o mundo, repousaram nos dela. Há olhos que reconhecem abrigo antes de saber o nome do abrigo. Só que o avião é uma cidade estreita. Cada gesto tem público, cada ruído tem plateia. O silêncio do voo amadureceu. Foi ficando mais denso, mais atento, como a pausa entre dois compassos. As pessoas, cada qual em seu teatro interior, começaram a medir o tempo pelo que não acontecia. Helena, com seus hábitos de quem observa, percebeu algo diferente no respirar do bebê. Não era o choro, era o antes do choro. Um intervalo, um ar que hesita. Os ombros da mãe subiram quase imperceptíveis. O pai fez um carinho rápido, repetido, desses que querem ser bola de cristal. Gabriel, sem saber porquê, desviou os olhos do mapa da rota para o corredor, como se uma corda invisível o puxasse. As medidas do cuidado, quando autênticas, são pequenas e silenciosas.
O primeiro sinal foi uma mãozinha que agarrou o ar como se procurasse um galho. O segundo, um suspiro que parecia tropeço. Então, o bebê contraiu o rosto. Não como quem protesta, mas como quem esforça. O corpo minúsculo procurou uma posição e não encontrou. A mãe, instintiva, levantou a criança um pouco mais alto, tocou-lhe as costas em movimentos circulares. O som de uma chupeta tentou instituir paz. E o silêncio do avião, que até então era apenas pano de fundo, transformou-se num palco tenso, um elástico esticado demais. Helena sentiu a pele do antebraço arrepiar. Há memórias que moram no corpo e despertam sem aviso. O capítulo do livro ficou aberto como um pássaro no parapeito. Ela imaginou o efeito do ar seco, lembrou-se do nariz delicado que sofre, do ouvido que conversa com a pressão, do peito que às vezes esquece o ritmo quando tudo à volta faz barulho. Esses pensamentos não tinham voz. Eram imagens que empurravam as mãos a se prepararem. O coração dela afinou os compassos. A aeronave atravessou um pedaço de céu mais grosso, e o leve tremor foi o suficiente para que os medos se lembrassem da própria existência. O bebê agora buscava o oxigênio como quem procura mãe no meio da multidão. Pequenos sons começaram a nascer, não o choro propriamente dito, mas um ensaio. Notas presas na garganta, aquele quase. Um homem 2 fileiras atrás apertou involuntariamente o descanso de braço. Uma senhora fechou os olhos, como quem reza por hábito. Gabriel inspirou devagar, sentindo que algo prestes a acontecer exigiria dele mais do que paciência. Existem ruídos que o corpo inteiro escuta. O primeiro estalo de um trovão distante. O estalo de uma madeira antiga. O puxão de ar que antecede um soluço. O avião, aparentemente igual a todos, se converteu num lugar onde as respirações eram parte da mesma orquestra. A comissária aproximou-se da família com aquela mistura de gentileza e protocolo. O pai, com olhos pedindo desculpa a todos sem dizer nada, ajeitou melhor o cobertorzinho. A mãe balbuciou sussurros que o filho ainda não compreendia, mas reconhecia como território seguro. Helena viu quando a coloração do rosto do bebê ganhou um rubor estranho de esforço. Viu também a dança do tórax, aquela coreografia que deveria ser simples, inspirar, expirar, começava a se desencontrar. Um desequilíbrio fino, quase invisível, mas presente. O instinto de que algo não está justo. O livro desceu do colo para o bolso do assento à frente. A bolsa passou discretamente para o corredor. E a postura de quem vinha como passageira assumiu aos poucos a gravidade de quem está pronta para servir. O ar-condicionado exalou uma corrente mais fria. Alguém mexeu na persiana da janela e a luz entrou em linhas retas, cortando poeiras suspensas que pareciam neve invertida. Gabriel, de onde estava, percebeu a mudança de atmosfera, como se alguém tivesse alterado a trilha sonora. O som dos motores não mudou. O que mudou foi o ouvido de todos. A expectativa é um holofote. Em voos, há momentos em que um gesto resolve tudo, e há outros em que apenas adia o inevitável. O bebê inspirou curto, prendeu, soltou em soluços. O corpo pedindo um ajuste invisível. Os olhos dos vizinhos se encheram de uma solidariedade nervosa, dessas que não sabem onde pôr as mãos. O pai ofereceu água, a mãe ajeitou a cabeça. Mas a sinfonia do desconforto seguia, meio descompassada. O mundo inteiro, naquele espaço de poucas fileiras, passou a caber no peito miúdo que buscava ar. O silêncio que antecede o choro é uma ponte frágil. Nele, as almas se aproximam, mesmo que não se toquem. Todos, sem combinar, aprenderam a ouvir melhor. Alguns recolheram o próprio incômodo, outros armaram preconceitos que mal sabiam nomear. O tomara que não chore, o eu paguei por paz.
Gabriel, que costumava entender o mundo com números e metas, descobriu-se desejando apenas que aquela criança encontrasse fôlego. E, de repente, não foi ele quem decidiu, foi o corpo. Ele inclinou o tronco um pouco, como quem quer enxergar se há algo a fazer. Era um gesto mínimo, mas dizia muito. Helena respirou como quem recolhe coragem sem alarde. O gesto que ela faria, se fosse necessário, não tinha nome heróico. Era só um fio de conhecimento trançado com ternura. O mundo não a veria como protagonista. Veria, no máximo, uma passageira intrometida. Mas há horas em que a intromissão é o outro nome do cuidado. Ela ajustou a posição no assento, sentiu o livro tocar-lhe a coxa, conferiu, sem olhar, a posição de alguns itens simples na bolsa. O que existia ali era pouco, mas o pouco, nas mãos certas, já foi suficiente muitas vezes. O relógio do avião não acusou, mas um tempo diferente começou a circular. A respiração do bebê subiu mais um degrau na escada do esforço. O rosto, antes apenas franzido, começou a se contorcer num prenúncio. As pupilas molhadas brilharam como pequenas janelas. E então, esse quase choro, esse prelúdio tenso, instalou-se por inteiro no ambiente. Os passageiros, como uma torcida que pressente um gol contra, aguardaram a explosão. A comissária voltou pelo corredor, o sorriso rasgando a formalidade, tentando com ele costurar calma. Não sabia ainda que, em poucos segundos, a calma cederia espaço ao acontecimento que inaugura histórias. Gabriel, sem perceber, apoiou as mãos sobre os joelhos, pronto para levantar. Sem saber para quê. Na janela, as nuvens abriam corredores de luz, como se o céu também aguardasse. Entre uma inspiração curta e outra, o bebê pareceu reunir um mundo de ar dentro de si. É assim com o choro inaugural de cada crise. Ele nasce de uma pequena injustiça do corpo com o ambiente. E cresce. Primeiro, uma nota aguda, fina, que perfura o zumbido dos motores como um alfinete perfura tecido. Depois, uma vibração que se espalha, encontra superfícies, quica nas bandejas, preenche os vãos entre as palavras não ditas, entra pelos ouvidos, desce a barriga, volta ao coração. Em segundos, todo o voo era testemunha daquele som que ninguém deseja ouvir e que, no entanto, é o som mais honesto do mundo. Foi nesse instante, no exato momento em que o choro rompeu o tecido do silêncio, que a história começou a se mover. Não com o barulho de heróis, nem com o estardalhaço de gestos espetaculares. Começou com a certeza, cristalina e inevitável, de que alguém precisava fazer alguma coisa. E no assento perto da asa, com um livro surrado ainda aberto na página do meio, Helena tomou fôlego. O choro começou como um fio de som, fino, cortante, cresceu rápido, atravessando o corredor como um sinal de socorro disfarçado de incômodo. O avião inteiro pareceu encolher um pouco. O ruído dos motores ficou mais distante. Os olhares começaram a se mover, primeiro os curiosos, depois os impacientes. Um homem ajeitou o fone, uma senhora suspirou e a mãe, com o bebê no colo, tentava fazer do peito um abrigo contra o pânico que subia. Helena observava sem pressa, mas o olhar dela já sabia. Há choros que pedem consolo e há choros que pedem ar. A mãe tentava, trêmula, repetir os gestos que funcionaram antes. Nada. O pequeno corpo endurecia, os movimentos ficavam desordenados, e aquele rubor, o mesmo que ela tinha visto em outras vidas, começou a subir devagar pelo rosto da criança. Foi o suficiente. O corpo dela se levantou antes da razão. A comissária chegou primeiro, o sorriso tenso costurado à voz. Senhora, tudo bem? Mas não estava. O bebê arfava, o som do choro começou a se interromper em espasmos. O pânico viaja rápido. Uma poltrona virou plateia, 2, depois 3.
O pai, imóvel, tentava parecer útil, mas o medo o amarrou ao assento. Helena ergueu a mão num gesto simples, quase mudo, e a comissária, por instinto, abriu espaço. Ela não tinha crachá, nem autoridade. Só aquela convicção que não pede permissão. O corredor agora era um campo estreito. Ela ajoelhou-se ali mesmo, o chão vibrando sob os joelhos. Falou baixo, mais para acalmar o ar do que as pessoas. Tá tudo bem. Retirou da bolsa um lenço limpo, um pequeno frasco, e com a delicadeza de quem tem pressa sem mostrar, observou o tórax da criança, os lábios, o ritmo, pressão do ar, nariz obstruído, o ouvido sensível. O corpo dela lembrava antes da mente, comprimidos de algodão, o leve toque atrás das orelhas, o ângulo certo para destravar o ar preso. Fez o que sabia fazer, o que o instinto e a experiência ensinaram quando os livros já não bastavam. Deitou o bebê no colo, inclinando-o levemente. O som do choro virou soluço. Depois, nada. Por um instante, o tempo se partiu. O avião ficou mudo. Ela soprou com cuidado, quase um beijo. 1 segundo. 2. Então, o peito minúsculo expandiu. Um som curto, seco, depois outro. E o ar voltou. O alívio tem som. E às vezes é o som mais bonito do mundo. O bebê chorou de novo, agora com fôlego, com alma, com o pulmão que agradece. A mãe levou as mãos à boca, chorando também. A comissária, sem saber o que fazer, esticou um lenço. Gabriel, alguns assentos atrás, viu a cena inteira e ficou imóvel. O olhar dele não era o de quem vê uma boa ação. Era o de quem vê um milagre humano acontecer com naturalidade. Helena levantou-se devagar, ajeitou o cabelo, recolheu o lenço e sentou-se outra vez, como se tivesse apenas mudado de posição para se alongar. Não buscou aplausos, nem olhares. Guardou o frasco, fechou a bolsa e voltou o rosto para a janela. Lá fora, o sol começava a nascer sobre o manto das nuvens. Um dourado sereno, discreto, inundando o metal da asa. No reflexo, ela viu o próprio rosto. Cansado, mas inteiro. Talvez o dia tivesse começado ali. Gabriel manteve os olhos nela, por muito tempo. O avião seguiu em frente, e pela primeira vez ele não abriu o computador. Nem olhou o relógio, apenas permaneceu. Algo dentro dele, adormecido, despertou sem ruído. O som do choro ainda ecoava, mas agora, em algum ponto secreto, era o som que lhe devolvia fé. No corredor, a aeromoça recolhia copos e tentava fingir normalidade. A mãe do bebê adormeceu exausta. O pai ainda enxugava os olhos. Helena folheou o livro, mas não leu. Cada palavra parecia pequena diante do que acabara de acontecer. O avião, imóvel dentro do movimento, seguia seu curso. Por alguns instantes, todos pareciam respirar no mesmo ritmo. E quando o comandante anunciou o início da descida, foi a primeira vez que o silêncio soou doce. Ninguém falou, ninguém quis distração. Lá fora, o céu se desfazia em tons de algodão e luz, e dentro daquele casulo voador, um elo invisível havia se formado. Sem nome, sem promessa, apenas presença. Um homem que nunca confiou em ninguém e uma mulher que só sabia cuidar. O gesto impensado, o resgate técnico eterno, transformara o voo em confissão muda. E quando as rodas tocaram o chão, Gabriel soube, sem saber como, que não era o mesmo homem que havia decolado. As rodas tocaram o asfalto com um soluço metálico, um som que mistura alívio e desconforto. O avião tremeu, suspirou, e as pessoas prenderam o ar como quem teme quebrar o instante. Depois, aquele murmúrio de vozes retomando a normalidade. Mas nada era normal. Nem o som dos cintos sendo soltos, nem os passos apressados no corredor. Quando algo verdadeiro acontece, o corpo demora a aceitar que o mundo continua igual. A voz do comandante soou distante. Um agradecimento frio, números de portão, frases automáticas.
Helena permaneceu sentada por um tempo, as mãos sobre o livro, o olhar fixo no tecido da poltrona à frente. Os olhos dela, cansados, tinham um brilho novo, não de orgulho, mas de quem percebeu que a vida ainda respondia a gestos pequenos. O bebê dormia agora, leve, com o peito subindo e descendo em paz. E naquele silêncio pós-temporal, ninguém ousava dizer nada. A mãe o olhava como quem reencontra a própria respiração. O pai ajeitava o cobertor, os dedos tremendo, um riso contido, o riso de quem esteve à beira de algo e voltou. A comissária, aliviada, recolhia bandejas como quem recolhe gratidão espalhada. Gabriel, imóvel, ainda observava Helena. O rosto dela, meio escondido pelo cabelo, parecia familiar, embora ele soubesse que nunca a tinha visto. O avião parou completamente. O silêncio que seguiu não era o do fim, era o do recomeço. As portas se abriram com o estalo conhecido, mas algo no ar pesava diferente. Um corredor de luz entrou pela fuselagem. O primeiro raio do dia atravessando o metal. Helena levantou-se, pegou a bolsa, guardou o livro. Sem pressa. O olhar dela cruzou o do bebê por um instante, e nesse breve encontro, algo silencioso se confirmou. Ela fez um gesto leve, a ponta dos dedos tocando o ar, uma despedida invisível. Depois, desapareceu entre os passageiros. Gabriel quis chamá-la, quis agradecer, ou ao menos olhar mais uma vez, mas a garganta travou no mesmo lugar onde moram as palavras que nunca chegam a tempo. A fila andava, as pessoas o empurravam com o movimento do costume. E ele, homem acostumado a discursos e certezas, não soube o que dizer diante da simplicidade do gesto que salvara uma vida. Do lado de fora, o concreto de São Paulo os recebia com sua pressa habitual. O ar denso, o cheiro de querosene, as buzinas apressadas, tudo igual. Mas para Gabriel, aquele desembarque parecia outro planeta. A cidade era a mesma, só que ele via diferente. Helena já havia sumido. Nenhum rosto a encontrar, nenhum traço, nenhuma pista. O livro que ela segurava era o único detalhe que restava na memória dele. A capa azul desbotada, as páginas gastas, talvez fosse sobre isso que o destino fala. Sobre pessoas que entram na nossa vida só o tempo de um voo e mudam a rota inteira. No táxi, o vidro embaçado refletia o próprio rosto dele, e algo nele estava fora do lugar. O relógio seguia marcando compromissos, mas a mente insistia em voltar àquele corredor, ao som do choro, a mulher que agiu quando todos hesitaram. Gabriel abriu o celular, viu mensagens acumuladas, mas não respondeu nenhuma. Encostou a cabeça no banco, fechou os olhos. O motor do carro fazia um ruído constante, hipnótico. E ele se perguntou pela primeira vez em muito tempo o que havia dentro de si que ainda podia ser salvo. Lá fora, a cidade acordava com seus semáforos piscando e os vendedores abrindo barracas. Helena descia de outro ônibus, algumas ruas distante dali. Cabelos presos, olhar atento ao chão, corpo leve, a bolsa, a mesma, pendendo do ombro. O livro, novamente nas mãos. Ela olhava o horizonte cinza da cidade e respirava fundo, como quem volta ao anonimato sabendo que o anonimato também é abrigo. Nenhum dos dois sabia, mas aquele voo, aquele choro, ainda não tinha acabado. Havia algo que permaneceria no ar. Um fio invisível, silencioso, feito de gesto e reconhecimento. O tipo de ligação que o tempo demora a dissolver. E enquanto o trânsito tomava forma lá fora, um pensamento se fixava em Gabriel. Quem era aquela mulher? Dias depois, a cidade parecia outra. Não porque tivesse mudado, mas porque, quando o olhar muda, o mundo muda junto. Gabriel caminhava pelos corredores do hospital infantil com aquele jeito contido de quem ainda se sente visitante, mesmo sendo benfeitor. Era uma manhã comum,
A claridade entrando pelos vitrais coloridos, o cheiro de álcool e café misturado no ar, os sons metálicos dos carrinhos de medicação deslizando. Ele trazia nos bolsos promessas de projetos, planilhas, doações, mas o coração vinha vazio. Desde o voo, dormia pouco. As imagens voltavam entre um relatório e outro. O bebê, o choro, a mulher que o silenciou com ternura e técnica. Não sabia o nome dela. Sabia apenas o olhar. E o olhar, às vezes, é mais fácil de lembrar do que o rosto. Ficava voltando a lembrança como quem retorna a um sonho bom, desses que a gente tenta prolongar mesmo acordado. Do outro lado da cidade, Helena começava um novo plantão. O crachá novo, o jaleco limpo e aquele mesmo cuidado de sempre ao prender o cabelo e ajustar o relógio no pulso. Era o primeiro dia em um hospital maior. Chegara cedo, antes das 7, porque gostava de chegar antes do ruído. O silêncio das primeiras horas tem o poder de colocar tudo em seu lugar. Passou pelos corredores, reconhecendo cheiros e sons. Um lugar se conhece pelo som. As risadas das enfermeiras, o apito dos monitores, a respiração das crianças adormecidas. Helena sentia-se em casa onde os outros sentiam pena. Subiu para a ala pediátrica. As portas se abriram devagar, revelando um corredor cheio de desenhos nas paredes. Nuvens, balões, corações tortos. Crianças corriam com pijamas coloridos, seguidas por mães exaustas e esperançosas. Um médico passava apressado, outro ria com uma menina careca que carregava uma boneca de pano. Helena respirou fundo. O mesmo cheiro, o mesmo barulho, o mesmo lugar onde ela se sentia inteira. O relógio marcava 9h30, quando uma movimentação diferente tomou o corredor. Um grupo de visitantes, terno, crachás de empresa, sorrisos ensaiados, acompanhados pela diretora do hospital. Falavam de reformas, de alas novas, de projetos sociais. Helena desviou discretamente, acostumada a não chamar atenção. Mas, de repente, no meio daquelas vozes corporativas, um rosto se acendeu. Gabriel. O mesmo homem do voo. O terno, o porte, a mesma quietude elegante. Só que agora havia nele algo mais leve, como se a gravidade tivesse cedido. Ele caminhava entre os visitantes, ouvindo pouco, observando muito, até que o olhar dele encontrou o dela. Foi breve. 1 segundo, talvez 2. Mas bastou. O tempo fez silêncio dentro do hospital. O barulho do corredor se dissolveu em pano de fundo. Os olhos dele pararam nela, como quem encontra uma lembrança viva. Ela, por instinto, desviou. O coração deu um passo atrás, como se temesse que o acaso percebesse o que acabara de unir. Gabriel manteve o olhar. Não acreditava que fosse ela, mas era. O mesmo livro, o mesmo modo de prender o cabelo, o mesmo gesto contido. O mundo pareceu se alinhar só por um instante. Ele quis falar, mas a diretora puxou sua atenção para outro lado. A visita seguiu. Helena, ainda imóvel, sentiu a respiração mudar. Era como se o ar da cabine tivesse voltado por 1 segundo. Aquele som, aquele choro, aquele voo, tudo recomeçando dentro de um hospital agora. Mais tarde, quando os visitantes se foram, ela passou pelo corredor principal levando um carrinho de brinquedos. Lá estava ele parado diante da janela da ala infantil, observando as crianças brincando no pátio. Sozinho. O terno sem pressa, as mãos nos bolsos, os olhos suaves. Ela quase não quis se aproximar, mas o destino tem seus modos silenciosos de insistir. Ao passar por ele, o reflexo do vidro os colocou lado a lado. 2 figuras sobrepostas, separadas apenas por uma camada de luz. Ela não disse nada. Ele tampouco. O olhar se bastou. E naquele instante, só um sorriso, discreto, contido, humano. Nenhuma palavra sobre o voo, nenhuma pergunta, nenhum agradecimento. Apenas o reconhecimento mudo de quem já dividiu o ar e o susto, e sobreviveu para ver o mesmo sol nascer de novo.
E quando ela se afastou pelo corredor, o som do carrinho batendo no piso soou como uma trilha, a música que anuncia o retorno de algo que nunca foi embora. A rotina tem um modo paciente de entrelaçar destinos. Gabriel passou a voltar ao hospital com frequência, ora por reuniões, ora por visitas de acompanhamento dos projetos sociais que financiava. No início, chegava acompanhado, com pastas e intenções claras. Depois, começou a chegar só, sem pressa, sem agenda. Aos poucos, o hospital deixou de ser um lugar de relatórios e se tornou um lugar de lembranças. Helena o via de longe, entre uma ala e outra. Ele caminhava devagar, observando cada detalhe. Às vezes, parava diante das janelas da brinquedoteca, olhando as crianças rirem. Outras, deixava discretamente um envelope na recepção. Doações, pequenos gestos, nada que chamasse atenção. Mas o modo como ele observava o espaço, como permanecia em silêncio entre as cores, revelava algo. Gabriel não vinha apenas ajudar. Vinha se curar de alguma coisa que nem sabia nomear. O hospital, para Helena, era rotina e abrigo. Ali, ela se perdia e se encontrava todos os dias. Sabia o nome de cada criança, o tom de voz de cada mãe, o som dos passos de cada colega no corredor. Carregava sorrisos como quem carrega remédios, distribuindo-os com precisão e doçura. Mas às vezes, no fim do plantão, quando o silêncio tomava o lugar dos risos, ela se lembrava do voo, do ar rarefeito, da urgência, do olhar que a observava do outro lado do corredor. Não por vaidade, por conexão. Aquela sensação de ter sido vista por alguém que entendeu o que ela fazia e por quê. Os dias se estendiam como um fio de luz tênue e o acaso continuava seu trabalho discreto. Certa tarde, Gabriel chegou enquanto ela terminava de montar uma atividade com as crianças. Era um dia chuvoso, as janelas cobertas de gotículas, o cheiro de terra molhada, misturando-se ao de desinfetante. Helena desenhava rostos com os pequenos, ensinando-os a rir com o corpo todo. Um menino, de sorriso torto, tentava rir sem som. Ela se agachou, olhou nos olhos dele e fez o impossível parecer simples. Ensinou-o a rir de novo. Foi nesse instante que Gabriel a viu diferente. Não era mais a mulher do voo, nem a passageira cansada. Era uma força tranquila, uma doçura que curava sem palavras. Ele ficou ali, à porta, observando, sem querer interromper. As crianças gargalhavam, o riso do menino cresceu e algo dentro de Gabriel se quebrou. Uma parede antiga, erguida entre ele e a leveza. Quando ela notou sua presença foi natural. Não houve surpresa nem desconforto. Apenas um reconhecimento calmo. Um leve aceno, quase imperceptível. Ele respondeu com o mesmo gesto. E naquele breve instante, o corredor se encheu de sentido. A partir daquele dia, ele passou a aparecer mais, às vezes para entregar brinquedos novos. Outras, apenas para sentar-se num canto e observar. Não buscava conversa. Buscava silêncio. O tipo de silêncio que só existe perto de quem transmite paz. Helena fingia não perceber, mas percebia tudo. O modo como ele olhava as crianças, como observava cada sorriso. A gratidão muda em cada visita. E embora não trocassem palavras, começaram a dividir o mesmo tempo, o tempo das coisas simples. Na ala pediátrica, as horas se medem em batimentos, não em ponteiros. E foi ali que Gabriel entendeu o que não sabia desde o voo. A vida não se mede pelo que fazemos, mas pelo que conseguimos sentir quando o mundo desacelera. O filho dele, Lucas, havia sido paciente ali tempos atrás. Agora, saudável, voltava com o pai de vez em quando. Tímido, curioso, sorrindo mais a cada visita. Helena o reconheceu pelo olhar. Aquele mesmo bebê que buscava ar, agora correndo pelo corredor. O coração dela apertou, mas de um jeito doce. O tempo é um curador silencioso. O menino, ao vê-la, sorriu. E ela respondeu com o mesmo gesto do voo.
O toque leve dos dedos no ar, um aceno pequeno. Lucas riu alto, e nesse riso, Gabriel percebeu. O filho voltara a rir, e o motivo tinha nome. Não houve conversa, nem confissão. Apenas uma certeza discreta de que alguns reencontros não precisam ser explicados. São apenas continuação de algo que o destino começou lá em cima, entre nuvens e silêncio. O tempo havia se acostumado com a presença deles. Ela, entre os corredores e brinquedos, ele, entre visitas discretas e gestos calmos. O vínculo crescia devagar, como uma planta que nasce entre rachaduras de concreto, sem alarde, sem promessa. Só a constância dos encontros acidentais que deixaram de ser acaso. Certa noite o hospital dormia em murmúrios. As luzes já haviam sido reduzidas e o corredor principal respirava o som dos monitores cardíacos. Helena organizava uma prateleira quando percebeu Gabriel parado à porta da ala. O terno de sempre. O olhar, mais sereno que antes. Trazia nas mãos um buquê de brinquedos coloridos. Não flores, brinquedos. Disse que Lucas queria doar. O tom era simples. A presença, delicada. Ela agradeceu com um sorriso contido e voltou ao que fazia. Mas ele permaneceu. O silêncio entre os dois se encheu de significados não ditos. E então ela falou, sem olhar diretamente. Às vezes, é aqui que o mundo faz sentido. Gabriel assentiu devagar. Ele conhecia essa sensação. O hospital, para ele, já não era só filantropia, era reparação. A conversa seguiu com naturalidade. Ela falava pouco, mas com alma. Contou sobre o irmão, o que se foi cedo demais, um erro médico, um silêncio de corredor que ela nunca esqueceu. Disse que desde então decidiu cuidar das vidas dos outros como gostaria que tivessem cuidado dele. Não havia drama em sua voz, só verdade. Gabriel ouviu sem interromper. Cada palavra era um espelho. A dor dela encontrava a dele em algum ponto secreto do peito. Falou então, pela primeira vez, sobre o medo. O medo de falhar como pai, de não ser suficiente, de ter herdado mais solidão que fortuna. Disse que, quando o filho adoeceu, entendeu o que realmente importa. Não o controle, mas a presença. Por um instante, o hospital inteiro pareceu escutá-los. O vento atravessou o corredor. As cortinas balançaram como respirações lentas. A vida, ali, se reduzia a duas pessoas partilhando verdades simples. Helena sorriu com ternura. Gabriel retribuiu. Nenhuma palavra sobre o voo. Eles sabiam que não precisavam falar disso. Era o ponto de partida invisível entre os dois. O relógio marcou 10h30. A enfermeira do turno acenou da porta, lembrando o fim do horário de visitas. Ele se despediu com um olhar que ficou mais tempo do que devia. E quando ela respondeu com um aceno leve, soube que algo havia mudado. Ao deixá-la, Gabriel sentiu uma estranha mistura de paz e saudade, como se tivesse ido embora de um lugar ao qual acabara de chegar. E Helena, sozinha na ala, encostou-se à parede, o coração batendo calmo, mas cheio. O que começou como cuidado profissional já não era apenas cuidado, era vínculo, era intimidade disfarçada de rotina, e nenhum dos dois parecia pronto para admitir, nem precisavam. O silêncio dizia tudo. As semanas seguintes trouxeram um brilho novo aos dias. O hospital, que antes era cenário de dores, parecia abrigar também o leve rumor da esperança. Os colegas notavam, discretamente, o modo como Helena sorria depois das visitas de Gabriel. E o modo como ele, o homem sempre apressado, agora caminhava mais devagar pelos corredores. Nada explícito, mas o silêncio deles falava. A rotina seguia. Helena chegava cedo, trocava o uniforme, prendia o cabelo com o mesmo cuidado. Gabriel, às vezes, já estava lá, conversando com uma criança, entregando livros, escutando histórias curtas que curavam mais do que qualquer remédio.
Eles não se tocavam. Mas havia algo entre os dois, um campo de ternura, invisível e perigoso. Perigoso porque o mundo raramente entende o que nasce do afeto. E foi o mundo quem veio primeiro. Os comentários começaram pequenos. Um olhar atravessado no corredor, um cochicho ao fundo, uma colega perguntando com voz leve demais se o empresário vinha sempre ver as crianças ou alguém em especial. Helena sorriu, disfarçando, mas o coração apertou. Sabia o que vinha depois. O rumor, a dúvida, o julgamento. As pessoas têm medo daquilo que é puro demais. No refeitório, duas enfermeiras comentavam sem maldade, mas sem cuidado. Dizem que ele vem por causa dela. Ah, essas histórias acabam mal. Helena ouviu. Não respondeu. Continuou mexendo o café, o som da colher no copo marcando o tempo da ferida que nascia. Gabriel, do lado de fora, não sabia. Continuava suas visitas, inocente da tempestade que crescia em torno. Até que um dia encontrou o corredor vazio. Helena não estava na ala, nem na sala das crianças, nem no jardim. A ausência dela fez o ar pesar. Foi a diretora quem lhe contou, voz polida, sorriso tenso. Ela pediu demissão, motivos pessoais. As palavras caíram como vidro no chão. Demissão, pessoais, palavras que escondem mais do que revelam. Gabriel agradeceu, mas a mente girava. Tentou ligar, não tinha o número. Tentou perguntar, mas ninguém sabia ou ninguém queria dizer. O silêncio, outra vez, cercava tudo. Enquanto isso, Helena arrumava a bolsa em casa, o uniforme dobrado, o crachá sobre a mesa. O coração em conflito entre o amor e a dignidade. Sabia o que diriam se ficasse. Sabia o que perderia se fosse. Mas preferia o silêncio ao julgamento. Preferia a paz da consciência ao ruído das vozes. Na carta de demissão, escreveu pouco. Gratidão por tudo o que vivi. Parto para um novo caminho. Palavras curtas, mas pesadas de verdade. No dia seguinte, Gabriel voltou novamente, só para confirmar o que já sabia. A sala estava vazia. O som das crianças seguia, mas faltava o tom da risada que guiava os dias. Ele andou até a janela, onde sempre havia, olhou o pátio e ficou ali, imóvel, sem entender como algo tão puro poderia ser visto como erro. Do lado de fora, o céu de São Paulo se preparava para chover. E talvez fosse o jeito do mundo de chorar por eles. Helena, em casa, observava a mesma chuva pela janela. O mesmo som, o mesmo céu, a mesma falta. A solidão vinha, mas não era triste. Era uma solidão justa, daquelas que se escolhe para preservar algo maior. A consciência limpa e o coração pulsando ainda mais forte. Às vezes, amar é ir embora antes que o mundo destrua o que é bonito. Ela sabia disso e silenciosamente partiu. Os dias que se seguiram não tinham som. O hospital, antes vivo, parecia andar com passos curtos. As crianças ainda riam, os corredores ainda cheiravam a sabão e esperança, mas algo faltava. Gabriel percebia o vazio mesmo sem admitir. Era o tipo de silêncio que não se explica, apenas se sente. Ele passou a chegar menos. Os projetos continuavam, as reuniões seguiam, mas o coração já não acompanhava o corpo. Visitava as alas e esperava ver aquele movimento leve, o modo calmo como Helena dobrava lençóis, ajeitava brinquedos, sorria com os olhos. Nada. A ausência dela tinha corpo. Estava nas paredes, nas vozes, até na luz. O tempo foi se alongando em lentidão de espera. E foi numa tarde chuvosa, dessas em que o hospital parece respirar mais devagar, que o acaso resolveu se mostrar. Gabriel estava em uma sala de arquivo, revisando relatórios antigos das doações. Entre papéis e pastas, encontrou um envelope sem destinatário, amarelado, sem data. O nome do hospital no canto e uma caligrafia pequena, redonda, discreta.
Helena. O coração dele desacelerou. Não havia selo nem assinatura completa. Apenas o nome e o cuidado de quem escreve algo que nunca teve coragem de entregar. Ele hesitou. Depois, abriu. As palavras, simples, encheram o ar de voz. Senhor Gabriel, talvez esta carta nunca chegue até você. Talvez não devesse, mas escrevo mesmo assim, porque o silêncio pesa. Agradeço pelo olhar que não julgou, pela confiança que não pediu explicação. No voo, vi o medo nos olhos de todos, menos nos seus, e percebi que, às vezes, o cuidado nasce do reconhecimento. Não fiz nada extraordinário, só cuidei como alguém me ensinou a cuidar. Mas desde aquele dia, entendi que o gesto mais humano é aquele que ninguém espera e que muda tudo sem pedir aplauso. Espero que encontre paz onde houver barulho e ternura onde o mundo insistir em ser duro. Helena. A leitura terminou. E o tempo parou. Gabriel ficou ali, imóvel, com a carta nas mãos, enquanto a chuva riscava o vidro em listras lentas. O som distante das crianças no corredor soava como lembrança. Aquele papel tão leve pesava como um destino inteiro. Ele sentou-se, passou os dedos pelas letras, como quem toca o rosto de alguém que já partiu. Os olhos arderam, não de tristeza, mas de reconhecimento. A carta não pedia nada. Era um agradecimento que soava como despedida, e mesmo assim, o que ela deixava era a presença. Lá fora, o dia escurecia cedo. As gotas caíam com força e os carros soavam como mar distante. Gabriel olhou o horizonte da cidade e se viu refletido no vidro. Dois rostos, o dele e o da lembrança. Pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não por perda, mas por gratidão. Dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso do paletó e deixou a sala. O corredor vazio parecia mais longo. Cada passo ecoava uma pergunta sem resposta. A diretora o cumprimentou, mas ele não respondeu. A cabeça longe, o coração em algum lugar entre um voo e um sorriso. Na saída, uma gargalhada infantil o fez parar. Era o som que ele precisava ouvir, o lembrete de que a vida continuava. Mas dentro dele, o eco da carta ficou. E naquela noite, ao chegar em casa, ele a releu mais uma vez, e outra, até adormecer com o envelope sobre o peito. Do outro lado da cidade, Helena também não dormia. A janela aberta, a chuva entrando devagar, o livro ao lado. Ela não sabia que a carta havia sido lida, mas talvez sentisse. Porque o coração reconhece quando é lembrado. E naquela madrugada longa, o mesmo silêncio que um dia antecedeu o choro, agora antecedia o reencontro. Não o reencontro dos corpos, mas o dos destinos. Meses haviam passado. A cidade já não lembrava o voo, o choro, nem o gesto, mas o tempo lembrava. O tempo sempre lembra. Carrega consigo os fios invisíveis que costuram as voltas da vida e um dia puxa. Era uma manhã de inauguração. O hospital infantil, renovado, enfeitado de balões brancos e fitas douradas. A nova ala levaria o nome de uma criança, símbolo de renascimento, de esperança. Fotógrafos, repórteres, rostos importantes. E entre eles, Gabriel. Terno claro, olhar sereno. Um homem diferente, não o empresário que chegou de um voo cansado meses atrás. Agora havia leveza nos ombros, humanidade nos gestos e uma quietude que o tornava mais inteiro. Falava pouco, apenas observava. A cerimônia acontecia ao redor dele, mas dentro, o coração esperava algo que ainda não sabia o quê. No palco, a diretora discursava sobre doações, sobre gratidão. Citou o nome de Gabriel, agradeceu por sua dedicação e mencionou um novo grupo de voluntários que começaria naquele mês. Um grupo anônimo, um grupo liderado por alguém de coração extraordinário. Gabriel ergueu o olhar e então a viu. Helena.
Surgindo entre os voluntários, vestida com o mesmo jaleco branco, o cabelo preso em um coque simples, o olhar manso de sempre. Carregava uma caixa de brinquedos no colo, caminhando devagar, como quem não quer ser notada, mas a presença dela iluminava o ar. Por um instante, tudo desapareceu. As vozes, os flashes, os sons. Havia apenas ela e ele. Helena sentiu o olhar dele antes de vê-lo, e quando o encontrou, o tempo parou. Nenhum espanto, nenhum susto. Apenas aquele reconhecimento calmo de quem sabia, no fundo, que o destino não deixaria as coisas inacabadas. Ela sorriu. Não o sorriso inteiro, mas aquele meio sorriso que carrega todas as memórias silenciosas. Gabriel respondeu com o mesmo gesto. Os olhos disseram o que as palavras não ousariam. Você ficou. Eu voltei. Lucas, agora crescido o suficiente para andar sozinho, segurava a mão do pai. Curioso, puxou-o para mais perto das mesas coloridas. Viu Helena, e o mundo se tornou simples outra vez. Os olhos dele brilharam, o mesmo brilho de quando, ainda bebê, buscava ar. E como se reconhecesse um abrigo antigo, estendeu os braços para ela. Helena se ajoelhou. O menino correu, tropeçando leve, e caiu nos braços dela. Riu alto, um riso cheio de vida, o mesmo riso que um dia ela ajudou a devolver. Gabriel parou. Não houve discurso nem emoção teatral, só a verdade. O gesto impensado se completava. Dessa vez, não era ela quem salvava, era ele quem a encontrava. E no meio daquele reencontro silencioso, algo se restabeleceu. O ar, a calma, o sentido. Ela levantou o menino. O abraço durou o tempo exato de um milagre discreto. Quando o soltou, olhou para Gabriel. E os dois sorriram. Nenhuma palavra sobre o passado, nenhuma explicação. O destino, afinal, não precisa de justificativa. Mais tarde, enquanto todos se despediam, Gabriel esperou o pátio esvaziar. O sol se inclinava, a luz dourada atravessava as janelas e pousava sobre o rosto dela. Helena arrumava brinquedos, recolhendo os últimos bonecos do chão. Ele se aproximou devagar. Por um segundo, parecia que o ar entre eles voltava a rarear, como no avião. Achei que não haveria mais, disse baixo. Ela levantou os olhos. Calma. Eu também. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma promessa. Apenas o reencontro de duas verdades que haviam esperado o tempo certo. O menino, cansado, puxou a manga do pai e apontou para Helena. Pai! Ela fica! O coração de Gabriel apertou, olhou para ela e respondeu com um sorriso. Fica! Helena baixou o olhar e os olhos marejaram. Às vezes, o destino se resume a isso. Um convite dito pela inocência de uma criança. A cerimônia terminou, as pessoas se foram. E quando o hospital adormeceu, ela ainda estava lá, caminhando pelos corredores, tocando as paredes, respirando o ar que agora lhe pertencia de novo. Do lado de fora, o céu se despedia do dia. A cidade respirava luz, e no coração de ambos o silêncio voltava. Mas agora, não do vazio, do descanso. A noite caiu suave sobre a cidade. Lá fora, os postes acendiam um por um, fileiras de luz desenhando o contorno dos telhados. Dentro do hospital, o silêncio tinha perfume de limpeza e esperança. Os corredores, antes cheios de passos e risos, agora dormiam sob a respiração calma das crianças. Helena caminhava devagar. O jaleco aberto, o crachá pendendo no peito, o olhar perdido nas janelas do último andar. Aquele hospital, que um dia fora palco de julgamentos e despedidas, agora era casa. Casa de alma. Casa onde o passado repousava em paz. No pátio interno, um som suave de chuva começava a tocar o chão. Gota após gota, como se o mundo respirasse junto. Ela parou sob a varanda, estendeu a mão, sentiu o frio da água nos dedos, fechou os olhos.
E o tempo se curvou, trazendo de volta todas as imagens: o avião, o choro, o olhar, o gesto, a carta. Tudo o que foi queda, agora era voo outra vez. Atrás dela, passos, lentos, firmes, conhecidos. Ela não precisou se virar. Sabia. Gabriel se aproximou com o mesmo silêncio respeitoso de quem entende o valor de um momento. Ficou ao lado dela, observando a chuva cair no jardim do hospital. Nenhum deles falou por alguns segundos. O som da água bastava. Depois ele quebrou o silêncio com voz baixa, como quem teme acordar o destino. Sabe, pensei em 1000 maneiras de agradecer. Nenhuma parecia certa. Ela sorriu, olhando o chão. O cuidado não se agradece, se continua. Ele respirou fundo. Então, quero continuar. Helena levantou os olhos. Aquele olhar, o mesmo de antes. Tinha agora outro brilho. Menos medo, mais entrega. O tempo tinha amadurecido tudo. Gabriel continuou. Vamos abrir uma nova ala. Precisamos de alguém para coordenar. Fez uma pausa curta. O hospital é o de casa. Ela entendeu. O convite era mais que trabalho. Era recomeço. Era promessa. Um lugar onde o gesto dela poderia florescer sem medo. Os olhos marejaram, mas ela sorriu. Eu aceito. Nada mais foi dito. Nem precisava. Entre eles, o silêncio se encheu de sentido. O mesmo silêncio que um dia antecedeu o choro agora antecedia a paz. A chuva cessava aos poucos. O cheiro de terra molhada subia pelo ar, e as luzes refletiam poças douradas no chão. Gabriel estendeu a mão. Ela olhou, hesitou e depois, enfim, tocou. Um toque leve, humano, presente. Ali, sem promessas verbais, estava tudo o que o destino queria dizer. Não um felizes para sempre, mas algo maior. Vamos continuar, juntos, cuidando do que é vivo. Lá dentro, Lucas dormia tranquilo, a boneca ao lado, o riso guardado no rosto. Lá fora, a cidade seguia seu ruído comum, mas dentro deles, um novo silêncio nascia. O tipo de silêncio que só existe quando a alma finalmente encontra abrigo. Helena fechou os olhos e respirou fundo. O vento tocou o rosto dela, e o som distante dos aviões cruzou o céu. Ela sorriu. Talvez o destino não fosse sobre voltas, mas sobre quedas que ensinam a voar de outro jeito. E foi assim, em meio à noite serena e à chuva que voltava fina, que o gesto impensado do passado se transformou em promessa. Uma promessa sem palavras, sem certezas, mas plena, de cuidado, de continuidade, de amor que se reconhece no simples ato de permanecer.